Bom, então, bom dia a todos mais uma vez, pessoal. Eu já iniciei a gravação da nossa aula. E eu vou começar comentando algumas questões da prova que, porventura, vocês tenham errado. Tem duas questões que todo mundo acertou, vocês dois acertaram, e eu não vou comentar. Acho que não tem necessidade, mas tem 4 questões que foram motivos de erro, e aí eu vou comentar cada uma delas, tá certo? Depois a gente passa para o tema que a gente vai atacar hoje na nossa aula. Apesar de a gente não ter... hoje não vai ser exatamente uma aula de tira dúvidas, porque não tem material, então vou explanar, né? Ao longo da semana eu vou gravar mais vídeos, e aí na próxima terça-feira a gente vai tirando dúvidas e seguindo aquela dinâmica que a gente já vinha fazendo. Bom, vou começar por essa questão que diz o seguinte: sobre transmissão de energia CC. Só um instantinho, professor. Tá travada aqui a sua imagem. Tá para você também, Raquel? Mas ele não abriu a imagem ainda. Para mim eu estou ouvindo bem vocês. Tá tudo certo. Não abriu tela, não. Você abriu tela, compartilhamento de tela? Não abriu. Mas não tem compartilhamento de tela ainda, não. Tá bom. Ok. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Agora foi. Pronto. Então, ele diz o seguinte: sobre a transmissão de energia elétrica em corrente contínua e em corrente alternada, julgue os itens a seguir. Aí diz: a transmissão de energia elétrica em corrente alternada pressupõe controle de energia lenta e indireta. Isso aí é correto, né? É muito mais rápido você transmitir energia em corrente contínua do que em corrente alternada. A gente já discutiu algumas vezes aqui os motivos, né? Você tem, para corrente alternada, os acumuladores de energia eles são vistos pelo sistema como inércias, né? Então você vai demorar para acumular energia. Por exemplo, para corrente contínua já não tem essa inércia, porque um indutor, para corrente contínua, ele é simplesmente um curto-circuito. Então, são sistemas mais rápidos. Controle de fluxo de energia é rápido em linhas de transmissão CC, pelo mesmo motivo. Então, os dois itens primeiros são corretos. Atualmente, a partir de distâncias entre 800 e 1 km, estima-se que os custos totais para as linhas de transmissão em corrente alternada justificam seu uso. Na verdade, seria correto se ele tivesse, ao invés de transmissão em corrente alternada, tivesse referindo a transmissão em corrente contínua, né? Tá certo? Então, esse ponto é justamente o ponto de inflexão lá daquela curva. A partir desse ponto, né, dessa região que é estimada entre 800 e... A maioria dos autores estimam entre 800 e 1.000 quilômetros, tá certo? Seria ali o ponto de inflexão, né? A gente chama break-even distance. Então, essa aí eu me confundi na hora. Aí, então, a partir daí se justifica a opção, né, por implementação em corrente contínua, porque os custos totais já começam a diminuir, né? Até aí, os custos da corrente contínua eles são superiores aos custos gerais da corrente alternada. Então, se a gente for olhar os itens aqui, então nós tínhamos item A, apenas 1 está correto, apenas 2 está correto, apenas o item 3 está correto. Esses 3 estão errados, né? Uma vez que 1 e 2 estão corretos. Quem tiver 3 dizendo que está correto, também está errado, porque o item 3 está errado. Então, era NRA esta questão, tá certo? Próxima questão é questão 3. Então, a questão 3 é o seguinte:
Sobre transmissão de energia elétrica em corrente contínua, julgue os itens a seguir. Ele diz: as torres de transmissão de energia são mais estreitas quando comparadas com as torres usadas em transmissão alternada, o que diminui a faixa de servidão, tá certo? Faixa de servidão, pessoal, eu já tinha comentado com vocês, é toda aquela região nas proximidades de uma linha de transmissão. Então, a faixa de servidão é um conceito, na verdade, né? Então, é claro que quando você tem uma linha de transmissão extensa, essa linha de transmissão ela passa em propriedades públicas, propriedades privadas, etc. E o mantenedor ele tem que garantir que ele possa acessar aquela linha a qualquer momento que ele queira para fazer manutenção, por exemplo, para corrigir um problema. Então, existe uma faixa ali que, apesar de não ser dele, ele pode acessar, né? Isso é garantido por lei. Então, é chamada faixa de servidão. Então, quanto mais estreita a linha, menor a faixa de servidão. Isso aí está correto. Permitem o desacoplamento entre sistemas CA conectados porque existe duplo estágio de conexão de conversão de energia. Certo? Professor? Oi. Em relação o porquê que as torres são mais estreitas? Por que as torres são mais estreitas? Eu também comentei isso, inclusive mostrei umas figuras para vocês. É que você só tem dois polos, né? Enquanto que na corrente alternada você tem pelo menos 3. A proteção. Tá bom. Tá certo? Você tem 3, você tem as 3 fases na corrente alternada, o que pressupõe uma torre mais larga, né? E enquanto que na corrente... Eu até mostrei umas fotos, umas imagens para vocês, com mais ou menos a mesma nível de tensão. Se vocês não estão lembrados, depois dê uma olhadinha lá. Aí eu coloquei assim, mais ou menos o nível de tensão, como era que diminuía a largura de uma torre CC com relação a uma torre CA, tá certo? Okay. Então, ela é uma torre que é mais leve, é mais barata, justamente porque ela tem menos material. Ela só precisa conduzir. É claro que, dependendo da quantidade de energia, você não vai transmitir em 2 cabos somente. Então, você pode ter, mais cabos, ok? Mais cabos, porém, só são 2 vias. Enquanto que na corrente alternada, você também pode ter mais cabos, mais do que um cabo, mas pelo menos 3 vias, tá certo? Então, acaba tornando a torre mais larga. Aí ele diz, vamos lá, acabei me perdendo aqui. Permitem o desacoplamento entre sistemas CA conectados porque existem duplo estágio de conversão de energia. Certo? Desculpa. Então, a gente tem duplo, isso aí também está correto, né? Duplo estágio de conversão de energia. Então, você tem CA, CC, CC, CA. Então, um lado CA não enxerga o que o outro lado CA vê. Então, você pode, inclusive, ter frequências distintas nos lados CA. Tá certo? Permite a conexão de sistemas CA de diferentes frequências. Acabou que uma coisa implicou na outra. Tá? Então, esses aí, os 3 itens estão corretos. Então, esse daqui é o item A, todos os itens corretos. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal, nessa daí, para a gente comentar? Não. Raquel, tudo bem? Tudo bem, professor. Beleza, então vamos para a próxima. Falta só mais 2 para a gente iniciar a nossa... Acho que é a 4 que também teve... Ele diz o seguinte, um item de verdadeiro ou falso. Ele diz, atualmente o bipolo Xingu estreito com um link de 800, mais ou menos 800 kV, tem capacidade nominal de 4 gigawatts, 4.000 megawatts, e aproximadamente 2.300 quilômetros de extensão, conectando a subestação de Xingu, no estado do Pará, a subestação de Estreito, em Minas Gerais. Aí esse item era verdadeiro, tá certo, pessoal? Eu acho que até o Anderson comentou de aproximadamente 2.090 quilômetros.
Eu acho que você deve ter acessado o documento, Anderson, do edital original do projeto, tá certo? Mas acabou que, oficialmente, eu acho que é 2.335 quilômetros essa linha. Aí eu coloquei aproximadamente 2.300, justamente para a gente não cair nesse erro de pecar por pouco, entendeu? Obviamente, se a resposta correta fosse 2090, eu teria colocado 2090, eu não ia ficar amarrado nessa picuinha de 2090, 2300 para dizer se um item era verdadeiro ou falso, né? Isso daí não mede conhecimento, é mais casca de banana. A questão aqui é mais conceitual, que eu gostaria que vocês, além do que a gente foi falado, tivessem pesquisado ou lido alguma coisa a mais. O objetivo era esse, não simplesmente ficar amarrado numa questão mínima dessa daí de quilômetros, tá certo? Pois é, professor, é justamente isso. Na literatura que eu fiz, procurando documento oficial, notícias e tudo, todos falam em 2070. É por Pois isso. Mas o que eu estou falando é documento de quem da Siemens, né, que participou do consórcio, entendeu? Então eu posso até te mostrar os valores oficiais. Porque uma coisa é quando você faz o contrato, né? Você participa do edital de licitação para ganhar isso aí. Então, você tem um projeto básico. Outra coisa é o projeto executivo, né? Muitas vezes, o que você pensou, onde você pensou em passar, não dá para você passar. E você acaba fazendo outro trajeto. Entendeu? Ok. Mas eu posso procurar e te passar esses dados. Eu agradeço. Mas aqui eu estou... inclusive, no ano passado eu estive visitando lá. É um complexo muito interessante. Conversei com muita gente, pessoal da Norte Energia, pessoal muito solícito. Aí visitei aquelas instalações todas, uma obra de engenharia fantástica. Fantástico mesmo. A pessoa, quem é da área, deveria, pelo menos uma vez na vida, conhecer aquilo lá. É claro que não é um pouco difícil, tá certo? Você tem que ter alguns contatos para você conseguir uma visita dessa. Mas a gente que é da universidade fica um pouco mais fácil. Tá? Professor, deixa só, se for possível, né? O senhor comentar sobre o que aconteceu agora naquela linha de transmissão que caiu por cima das outras? Alô? Você está falando de quando? 2017? Não, agora, semana passada, que tem uma linha que ela foi a torre de transmissão, ela foi construída mais alta do que as outras torres que passavam dentro do sistema, né? Na verdade, o Anderson, você me pegou de calça curta, porque eu desconheço isso aí. Eu tenho que olhar mais para poder esclarecer para vocês o que foi que aconteceu. Me conta os detalhes, porque aí, de repente, eu converso com algum amigo meu do Sigre e ele até... Tem muita gente importante lá no Segredo que às vezes eles até participam da própria execução, então eles podem me esclarecer bem direitinho. Pronto, deixa eu só lhe pôr a par, é rapidinho. Tá. Quando se faz linha de transmissão, quando tem uma linha que passa e você vai fazer o encontro dessa linha perpendicularmente, você não pode, tem que fazer o contorno, né? Sim ou não? Pronto. Exato. O que fizeram? Fizeram a torre mais alta, a torre de transmissão mais alta, que eu ia fazer a perpendicularidade, para poder passar por cima. Sei. Aí o que aconteceu? Os cabos arrebentaram dessa torre mais alta, colapsando as torres mais baixas. Então, você tem ideia das potências que estavam sendo transmitidas por ali? Não, mas eu posso lhe passar aqui o que foi... não, tranquilo. Me passa só um detalhe de onde foi, tá certo? Porque aí eu vou procurar me informar e na próxima terça eu já trago para vocês. Se eu conseguir antes, aí eu jogo... eu ponho no Teams, né, algumas coisas, mas é legal a gente bater o papo. Tá bom, professor. Na terça-feira, talvez eu já tenha alguma coisa para te falar. Tá bom. Acho que é importante, isso aí é importantíssimo. Vocês verem que nesse nível, pessoal, nesse nível não tem bobo, só tem gente que sabe trabalhar muito bem, mas os erros ainda acontecem, né? As questões técnicas, elas são... acontece problema dos mais diversos possíveis, né? Eu não sei exatamente os detalhes, mas aí eu vou
eu vou me informar. É bom que eu até pergunto se... obviamente, você passar uma linha por cima da outra, quando você toma essa decisão, você corre riscos, né? Acabou acontecendo. Mas eu vou perguntar para ele se legalmente existe algum impedimento. Quando eu acessei a ANEEL, há uns anos atrás, eu tinha uma perspectiva de passar por baixo, né? Porque por cima eles não davam autorização. Aí o projeto lá era para passar por baixo, que era para ligar ali no Cauí, certo? Certo. Aí eu ia fazer perpendicular, porque eu vinha da localidade de Caridade, aí eu ia fazer perpendicular, e quando eu fiz o projeto, que era para passar por baixo, eles disseram, não, você não pode fazer isso não. Aí, e por cima, também não, apenas em casos extremos, como o caso da travessia de rios. Aí pronto. O senhor teria um WhatsApp? Como é que eu mando aqui do WhatsApp aqui para o senhor? Deixa eu colocar no Teams aqui. Aí é bom que vocês dois já ficam sabendo. Só um segundo. Pronto. Vocês já ficam com o meu WhatsApp? Qualquer coisa, vocês entram em contato, é até mais rápido. Ok, então vamos partir para a última, pessoal, para a gente começar a nossa aula. Então, diz assim, considere que um inversor tem índice de modulação em frequência de 25, tá certo? Então, índice de modulação em frequência de 25 significa dizer que a frequência de comutação é 25 vezes a frequência da rede elétrica, a frequência fundamental. E índice de modulação de amplitude é 1,5. Então, significa dizer, pessoal, que... Aí, julgue os itens a seguir. Esse índice de modulação 1,5 significa dizer que a senoide de referência, tá certo? Ela está 1,5 maior do que o sinal de controle. Então, significa dizer que esse camarada... Digo melhor, desculpa. O sinal de controle é 1,5, né? O pico da senoide de referência. Quando isso acontece, significa que esse sistema está em sobremodulação. Naquele período em que o sistema está em sobremodulação, ou seja, em que ele perdeu o controle porque o sinal de controle ele é superior ao sinal da senoide de referência, né? Então, significa dizer que como o controle é perdido, você não tem condição de controlar aquela senoide, a sobremodulação, ela confere ao sistema, de uma maneira geral, uma distorção harmônica elevada. Então, por quê? Porque justamente naquele período, né, naquela região de todo o período, né, tanto acima do eixo dos tempos quanto abaixo do eixo dos tempos, na região positiva e na região negativa, você perdeu ali, durante um período positivo e durante um período negativo, a capacidade de controle. Então, não vai haver controle e o sinal ele vai variar exponencialmente. Variar exponencialmente significa dizer que você vai ter um sinal, né, sintetizado com uma distorção harmônica maior do que o que seria o natural. Então, vamos lá, os itens. Aí ele diz, a forma de onda sintetizada na saída do inversor tem conteúdo harmônico e não pode ser considerada uma senoide pura. Então, a forma de onda sintetizada na saída do inversor tem conteúdo harmônico e não pode ser considerada uma senoide pura. Muito bem. A forma de onda sintetizada na saída do inversor pode ser considerada uma senoide pura? Não pode, né? Porque ela tem distorção harmônica. O que pode ser considerado uma senoide pura é um sinal senoidal, um seno, cujo a distorção harmônica é zero, é nula, né? Muito bem. Então, o 2 já está errado. 3. A forma de onda sintetizada na saída do inversor poderá ser considerada uma senoide pura desde que a modulação utilizada seja do tipo unipolar. Não.
independente da... É claro que a modulação unipolar, ela confere ao sinal, de uma forma geral, né, comparado com a bipolar, uma distorção harmônica menor. Mas, nesse caso, você perdeu a capacidade de controle. Então, independente da modulação, você não vai poder controlar. Você está em sobremodulação. Então, o item 3 também está errado. E o item 4, a forma de onda sintetizada na saída do inversor poderá ser considerada uma sinoide pura desde que a modulação utilizada seja do tipo bipolar. Pelo mesmo motivo que o terceiro está errado, o quarto também está. Então, o item correto é apenas o item A está correto. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida nessa questão? Por mim, não. Por mim também não. Perfeito. Então, essa aí foi a nossa prova, pessoal. E você já tem direitinho as notas, etc. A gente tirou as dúvidas. Agora a gente vai entrar numa... Deixa eu... eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu vou agora compartilhar com vocês a apresentação. E aí a gente vai bater um papo sobre a nossa... Deixa eu ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo compartilhar. Não sei por quê. Aqui, agora. Acho que foi. Professor? Oi. Só uma pergunta. Claro. O desacoplamento de linha CC, ele gera mais arcos fotovoltaicos que em CA? Desacoplamento de CC, sim. Gera mais arco do que o CA. Tá certo? Porque no CA você tem duas passagens por zero no mesmo período, né? CC você não tem passagem por zero. Então fica bem difícil, você tem que usar outros artifícios para que você consiga extinguir o ar. Você consiga extinguir o ar. Agora, assim, basicamente o que você tem que fazer para extinguir o ar é resfriamento da região, tá certo? Aí, a gente quando estiver estudando disjuntores CA e disjuntores CC, aí a gente vai ver as principais técnicas que são utilizadas. Geralmente, os disjuntores CC, eles são do tipo em estado sólido, tá certo? Então, você usa componentes eletrônicos para para usar essas técnicas de resfriamento, tá? Porque, dando um pouquinho de spoiler para vocês, quando você tem um disjuntor CA e acontece um surto, né, digamos, um curto-circuito, vou falar de uma forma mais específica, acontece um curto-circuito, a corrente dispara, tá certo? Aí, imediatamente, vai aparecer uma tensão sobre uma pequena tensão sobre os terminais do disjuntor. Então, você promove a abertura, essa tensão se inverte, ela fica para o lado negativo, tá certo? Por quê? Porque você ali geralmente está alimentando armazenadores de energia, geralmente magnéticos. E é muito difícil, tá certo? Não é uma tarefa muito fácil, principalmente quando você tem, quanto mais energia você tem, mais difícil é essa tarefa, você variar a corrente através de indutores, através de magnéticos, tá certo? Então, a tensão a tensão dos terminais do disjuntor, ela inverte para manter aquele fluxo, tá certo? E aí, quando ela promove essa inversão, ela ioniza ali o ar da região, e mesmo que essa tensão ela caia um pouco, tá? Melhor, desculpa, mesmo que essa tensão aumente um pouco no sentido contrário, para que
promovo a abertura do arco, acontece o escapamento da corrente através do ar ionizado, que é justamente o ar, né? E aí, o que ocorre é que você, quando acontece a passagem da tensão pelo zero, aí realmente o sistema, né, ele tem uma série de mecanismos, o sistema CA, tá certo? Então, ele pode ter aletas para fragmentação do arco, ele pode ter, usar gás, tá certo? Uma série de outras coisas que vai facilitar o resfriamento daquela região. Resfriou a região, promove a extinção do arco. Quando promove a extinção do arco, a tensão volta a se estabelecer entre os terminais. Se a tensão voltou a se estabelecer entre os terminais, significa dizer que os terminais estão abertos, porque se os terminais estiverem fechados, a tensão é zero. Então, a tensão se restabelecer entre os terminais, não tem mais arco, então aconteceu, houve a promoção da abertura do disjuntor. Então, tudo isso acontece muito rápido, mas no sistema CC é bem diferente. Então, você vai ter que ter mecanismos para emular como se fosse um sistema CA, tá certo? Então, basicamente, a filosofia por trás de um disjuntor CC é ele emular para o sistema como se ali fosse um sistema CA, com passagem por zero, etc. E para isso ele vai precisar usar algumas técnicas e isso aí é favorecido quando se utiliza... por sorte, nós agora temos o domínio, né, bem maior dos conversores estáticos e semicondutores, então isso aí facilita um montão. Ok? Ok, professor. Beleza. Bom, pessoal, então aqui a gente vai começar a estudar as tecnologias, tá certo? Ou as topologias de elos HVDC. Aqui eu tentei explorar o máximo possível todas as possibilidades. É claro que existem umas que são mais utilizadas do que outras, tá? Mas aqui a gente vai utilizar, vai mostrar para vocês, digo melhor, desculpa, todos esses arranjos. Então, aqui do lado, deixa eu mudar aqui para a caneta, laser. Então, aqui do lado esquerdo, a gente vê aqui no item A um arranjo monopolar. Certo, pessoal? Um arranjo monopolar. E esse arranjo monopolar, pessoal, se vocês observam, aqui eu tenho um retificador, aqui tem o lado CA, aqui tem o link CC, e tenho, de novo, o lado CA, tenho um retificador e do outro lado nós temos o inversor. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, tá certo? A gente já discutiu um pouquinho sobre conceitos básicos de inversor, né? A gente lá no primeiro módulo, mas a gente vai voltar aqui e discutir mais especificamente as topologias de retificadores e de inversores utilizados no sistema HVDC propriamente dito, né? Na real, como é que se utiliza? A gente, quando a gente estiver migrando dessa unidade para outra, tá? Ainda dentro desse módulo. Muito bem. Então, aqui nós temos, pessoal, esse arranjo que é conhecido como arranjo monopolar, tá certo? E aí vocês observam nesse arranjo monopolar que eu tenho aqui um aterramento, vocês estão vendo esse aterramento aqui? E eu tenho uma linha tracejada, certo? Então, significa dizer o quê? Significa dizer que esse sistema de retorno de corrente, ele pode ser feito via eletrodo de aterramento, via eletrodo, ou via metálica, via condução metálica, tá certo? É lógico que se eu tenho um arranjo de muitos quilômetros, a condução metálica, ela fica prejudicada, fica muito caro. Tá? E aí, dependendo da situação, a opção é
retorno por terra. Mas a gente vai ter um tópico só sobre isso. Estou só adiantando algumas coisas aqui para você. Então, pronto. Essa primeira topologia aqui seria o arranjo monopolar. Certo? Eu só tenho um polo aqui. Quando a gente fala de arranjo monopolar, pessoal, aí já vou linkar com outro tema para vocês, tá certo? Que é conhecido como efeito corona. Eu queria que vocês dois pesquisassem um pouquinho sobre o efeito corona. Aí a gente pode discutir aqui na terça-feira. Mas eu queria que vocês pesquisassem um pouco sobre efeito corona, certo? E aí o efeito corona, pessoal, ele é mais favorável para polos positivos. Então, muito embora aqui apareça, tenha esse desenho aqui que sugere que isso aqui seja positivo. Então, geralmente, quando se tem um arranjo monopolar, você faz a opção por utilizar um polo negativo, para não privilegiar o efeito corona, certo? Senão você vai ter, se vai ligar isso aqui, quando anoitecer, você vai ver isso aqui parecido uma árvore de Natal, tá certo? Muitas luzes, tá certo? Promovidas pelo efeito corona, tá? E aí você vai ter perdas associadas. Então, eu queria que vocês pesquisassem um pouquinho sobre o efeito corona. Isso aqui é um arranjo monopolar. O arranjo bipolar, certo? O arranjo bipolar, que é bastante utilizado, né? Eu diria que é o mais utilizado hoje. Ele tem também back-to-back, evidentemente. Então, no arranjo bipolar, você vai ter, olha só, você vai ter dois bipolos. Então, você vai ter aqui, olha só, um retificador e um bipolo. Tem um polo positivo, tem outro retificador e tem um polo negativo. Então, você tem aqui um bipolo, como é lá no HVDC, lá do Xingu Estreito, tá certo? Isso que a gente comentou. Então, lá você tem mais 800 kV, menos 800 kV. E você tem aqui os eletrodos de aterramento, tá? Você tem os eletrodos de aterramento, então você não tem circulação de corrente retornando aqui. Teoricamente, ok? Teoricamente você não tem circulação de corrente aqui. Então, você também tem duplo estágio de conversão, ó, CA, CC, CA, tá certo? Você pode ter frequências distintas, ok? E esses conversores aqui, tá certo? Esses conversores, o de cima, retificando, e aqui, invertendo, e o de baixo, retificando, e aqui, invertendo. Perfeito? Então, você tem esse arranjo bipolar. No arranjo homopolar, você tem algo parecido com o arranjo bipolar. Você tem algo parecido com o arranjo bipolar. Porém, você tem a circulação de corrente aqui por esse condutor comum. Então, esse condutor comum, ele vai precisar ser especificado para 2 vezes a capacidade de corrente que dessa. Certo? Professor? Oi. Volto só no anterior, no bipolar. Deixa eu ver se eu entendi. Tanto a parte da esquerda como da direita, elas são fontes e são geradores e são receptores? Sim. Certo? Mas isso em circuito... Então, você tem retificador e você tem inversor. Sempre retificador e inversor. Certo, mas o que eu quero dizer assim, tanto do lado esquerdo da rede CA para o direito, ela está fornecendo, assim como do direito para a esquerda, ela também está fornecendo? Pode ser, de lá para cá também. Mas agora uma outra pergunta só sobre quando é isso. É multiplexado, ou seja, num cabo só ou não?
Não, dois cabos. Outros circuitos, né? É outro circuito. Tá certo? Outro circuito. Bom, então a diferença basicamente é essa, pessoal, para os dois. Tá certo? E aqui tem um arranjo back-to-back que também é bastante... Lá no Madeira, no Complexo de Madeira, tem um arranjo desse aqui. Tá? Então aqui eu também tenho duplo estágio de conversão. Tem dois conversores aqui. Conversores, fonte de tensão, né? VSC, que eles chamam, né? Voltage Source Converter. Então, tenho dois conversores fonte de tensão e posso promover tranquilamente esse fluxo de energia para um lado ou para o outro. Tá certo? Posso promover esse fluxo de energia para um lado ou para o outro. Aqui, eu também poderia, mas o comum, voltando lá o que o Anderson perguntou, o comum é você ter um fluxo de energia no sentido só. Isso é comum. Tá? Para uma rede back-to-back, você pode mais facilmente, devido à topologia dos conversores utilizados, mais facilmente você ter fluxo de energia nos dois sentidos. Aí você tem arranjos, fora essas 4 topologias básicas, você ainda tem arranjos multiterminais, tá certo? Que podem ser multiterminais série ou podem ser multiterminais paralelos, certo? Então você poderia ter arranjos multiterminais série ou multiterminais paralelos, tá? Isso aqui, se eu quero transmitir bastante energia, pessoal, geralmente se utiliza estes arranjos. Né? Vocês estão vendo que aqui eu tenho vários circuitos, né? Em paralelo, lá em cima eu tenho vários, mas eles estão em série. Tá? Eles estão em série. Aqui não, aqui todos eles em paralelo. Então, aqui são circuitos multiterminais, mas claro que eles são baseados nos circuitos básicos. Eles levam em consideração os arranjos básicos, esses 4 que eu mostrei para vocês. Perfeito? Professor? Oi. Só uma perguntinha um pouco fora aqui, mas também... Não, tranquilo. Vai falar. O Sistema Integrado Nacional, ele se baseia um radial com recursos, né? Ou seja, são várias fontes, então ele poderia ser o multisseriado. Agora, qual seria? Paralelo ou seriado? Desculpe, multiterminal, seriado ou paralelo? Olha, o nacional, ele nem se encaixa aqui muito, né? Porque aqui a gente está falando mais de arranjos CA-CC, entendeu? O radial já é suficiente para você defini-lo. Ok. Certo? Aqui é mais quando a gente está se referindo a esse tipo de transmissão. Ok. Mas o sistema claro que o sistema interligado nacional tem isso aqui dentro dele, né? No caso, a gente utiliza bastante esse, né? O bipolar. Ok. Mas a gente não tem um sistema todo baseado em CCCA, né? Apenas parte dele, né? Então, nosso sistema é um sistema híbrido, né? A maior parte dele, né, da transmissão em CA, mas alguma coisa já no sistema, tá certo? A tendência é cada vez mais você utilizar os links de corrente contínua, evidentemente, mas cada vez mais isso aí evoluindo. Mas o nosso sistema ele era basicamente corrente alternada, né? O nosso sistema de transmissão. Sim, ok. Então, agora a gente vai começar, pessoal, eu mostrei para vocês uma visão mais genérica e agora eu vou mostrar uma visão mais específica de cada um desses tópicos, né? Específica de cada um desses tópicos para que a gente já vá colocando uma lupa
né? Lembra que lá no início eu falei para vocês que a gente ia mostrar no início assim, diagramas, alguns deles unifilares, porém a gente depois ia colocar uma lupa para detalhar, né? A gente vai no detalhe de cada um desses componentes. Então, esses sistemas, eles têm bastante componentes e a gente vai tentar, na medida do possível, explorar cada um deles. É lógico que a gente precisava de um curso inteiro para fazer isso de forma bem detalhada. A gente não tem todo esse tempo. Mas a gente vai, pelo menos, destacar os principais detalhes de todos esses tópicos. Então, vocês vão ver que eu vou ter o arranjo CA, eu vou ter o disjuntor, eu vou ter o filtro de CA, vou ter o filtro de CC, eu vou ter o conversor fonte de tensão, entendeu? Eu vou ter o eletrodo de aterramento, eu vou ter resistor de pré-inserção. Então, todos esses componentes, eles fazem parte do dia a dia de uma rede HVDC. Tá? E a gente vai tentar destacar as principais características de cada um deles antes de passar para os próximos tópicos. Muito bem. Então, olha só. Eu vou começar falando para vocês aqui das principais características entre os conversores fonte de corrente e os conversores fonte de tensão, porque em alguns casos vocês vão ver que eu uso um deles, em outros casos eu uso o outro conversor. Então, em alguns casos eu posso ter topologias baseadas em conversor fonte de corrente, em outros casos baseados em conversor fonte de tensão, tá certo, pessoal? Muito bem. Olha só. Então, aqui, do lado esquerdo, eu já vou começar com o conversor fonte de corrente. Então, imagina que eu tenho aqui uma rede, tá certo? CA, tenho aqui uma rede CA. Eu tenho aqui um transformador de acoplamento. Eu tenho um conversor, tá certo? Ou digamos, um retificador. Okay? E esse retificador, geralmente, pessoal, geralmente baseado em tiristores. E eu tenho aqui um reator, uma reatância, um indutor, certo? Um filtro indutivo. Então, todos esses são sinônimos. Justamente para promover o alisamento dessa corrente. Por isso que a gente diz, isso aqui é um conversor fonte de corrente. É como se eu tivesse uma fonte de tensão por trás de uma impedância de um indutor. O que vai caracterizar um indutor fonte de corrente. Tá certo? Então, eu vou fazer o processo de conversão CA-CC, porém, eu terei dificuldade em variar bruscamente esta corrente do lado CC, justamente por conta dessa indutância. Tá certo? Professor, quais são as principais vantagens e desvantagens de você utilizar conversor fonte de tensão ou conversor fonte de corrente? Então, vamos lá. Vamos partir do princípio, né, dos princípios básicos. Se você tem, pessoal, fontes de tensões, se você tem várias fontes de tensões, e você precisa ligar, você precisa conectar essas fontes de tensões, você vai ter dificuldade. Eu acho que alguém está com o... Anderson, desativa o microfone um pouco aí. Porque está dando ruído. Por favor. Então, obrigado. Então, se você tem conversores, vamos lá, dois conversores, duas fontes de tensões, e você deseja conectar essas fontes de tensões, então você pode ter problemas. Por quê? Porque essas fontes de tensões, elas têm que ter a mesma frequência, exatamente a mesma. Elas precisam estar sincronizadas, tá certo? Elas têm que ter o mesmo nível de
de tensão. Então, você vai ter problema, porque qualquer desvio nesses valores, você pode promover um curto-circuito. Então, é complicado você conectar fontes de tensão. Ao passo que as fontes de corrente, não. Se você precisar conectar fontes de corrente, ou seja, imagina que você tem dois arranjos desse aqui, e você precisa fazer a conexão deles, tá certo? Em paralelo, ou seja, para alimentar uma carga, não vai ter problema nenhum. Ok? Porque você vai controlar essa corrente que vai alimentar a carga. Você vai controlar, você é uma fonte de corrente. Não interessa muito o nível da sua tensão. O que interessa é a capacidade de controle de corrente que você tem. A fonte de tensão é o contrário. Para a fonte de tensão, ela não interessa muito a corrente que vai alimentar o circuito. O que interessa é a capacidade de controlar a tensão que ela tem. Tá certo? Então, é complicado você fazer a promoção de conexão de fontes de tensão em paralelo. Tá? Fontes de corrente já é mais fácil. Então, dependendo da topologia, você vai para um lado ou vai para o outro. Ok? Então, você pode lançar mão de conversores fonte de corrente ou pode lançar mão de conversores fonte de tensão. Geralmente, os conversores fonte de corrente, eles vão trabalhar com frequências menores, eles são baseados em tiristores e eles terão um filtro indutivo aqui do lado CC. Os conversores fonte de tensão, eles utilizarão geralmente células ou módulos, tá certo? Agora, cada vez mais, tá certo, pessoal? Baseados em IGBT, né? E não tiristores. Pode ter tiristor também, claro, mas baseados em IGBT, você tem maior liberdade para controle e você tem um capacitor aqui na saída. Do jeito que você tem um indutor na saída da fonte de corrente, você tem um capacitor na saída da fonte de tensão. Isso aqui para filtrar um pouco a corrente, isso aqui para filtrar um pouco a tensão, tá certo? Você também, é importante que você tenha um indutor, você pode ter um indutor físico aqui na entrada, ou você pode trabalhar com a própria indutância de dispersão do transformador, pode projetar um transformador já com a indutância de dispersão específica para formar o filtro, então você não precisaria utilizar um indutor físico, mas pode também ter essa configuração, tá certo? E isso aqui iria acabar alisando também a corrente que está sendo drenada da fonte CA. Então você tem essas duas topologias, ok? Se a gente continuar evoluindo, olha só, eu posso ter. Isso aqui é uma topologia típica de sistema HVDC, tá certo? Então, aqui nós temos um sistema que é um sistema baseado em conversor fonte de corrente, tá? Vocês podem observar que nós temos tiristores, você tem aqui um filtro indutivo na saída, ok? Então, você tem a linha de transmissão CC, filtro indutivo na saída, você tem a promoção, você pode fazer um pouco do alisamento dessa corrente, né? Você pode filtrar um pouco essa corrente de saída e você tem o controle total dessa corrente uma vez que você tem uma indutância na saída, certo? Então você pode já estabelecer o seu controle aqui para controlar essa corrente através de sensores e realimentação do sistema. Okay? Porém, esse tipo de conversor, eles trabalham numa frequência limitada. A frequência de operação deles não é digamos, a frequência da rede, uma frequência maior do que a da rede elétrica. Geralmente, é a própria frequência da rede CA, tá certo? Então, se a gente está trabalhando com 60 Hz na rede CA, geralmente, a frequência de comutação, ela está por volta desse valor, né? Na mesma ordem da frequência da rede elétrica. Então, eles trabalham a baixa frequência, até porque o tiristor ele não
não, pela própria topologia dele, pela própria estrutura física, não é possível que o tiristor ele trabalhe em alta frequência, certo? Não é possível isso. Ok? E do outro lado a mesma coisa. Se de um lado eu tenho o inversor, do outro lado eu tenho o meu... do outro lado eu tenho o meu... desculpa. Se de um lado eu tenho o meu retificador, do outro lado eu tenho o meu inversor. Então eu tenho o sistema CA, CC, CA, duplo estágio de conversão, e tudo direitinho, tá? Evoluindo aqui um pouco mais, pessoal, nós temos, olha só, aqui a gente segue com as topologias, tá certo? Então, é um LCC conversor comutado pela rede, tá? Então, conversor comutado pela rede, LCC, ou conversor comutado pela linha, tá certo? Conversor comutado pela linha. E esse LCC, na verdade, ele é um conversor fonte de corrente, tá? Esse tipo de arranjo aqui, ele é também bastante comum mundo afora, certo? Nós temos alguns cases dessa topologia aqui, tá? Então, aqui nós teríamos o barramento da estação conversora, tá? Aqui alguns filtros, tá certo? Tem mais filtro do que isso. Aqui eu botei 11º e 13º, é mais devido à característica da corrente drenada por esse tipo de arranjo aqui, por esse tipo de conversor. Mas geralmente tem mais filtros do que isso aqui, pessoal. A gente ainda vai estudar também uma sessão somente sobre filtros, tá? Filtro CA e filtro CC. Então, basicamente, o que a gente vai ver é a corrente natural, tá certo? Todos os componentes, todo o espectro de conteúdo harmônico de uma corrente dessa natureza, né? Uma corrente drenada por esse tipo de conversor e outros também. E aí a gente vai ver o que a gente precisa para estabelecer como filtros, tá certo? Então, geralmente eu vou ter filtros sintonizados e filtros para frequências mais baixas. Então, geralmente vou ter um filtro passa alta, então eu regulo esse filtro para ele matar algumas frequências muito pequenininhas, tá certo? E para as frequências um pouco maiores, 13ª, 11ª, 17ª, então eu coloco filtros sintonizados. Então, você especifica filtros sintonizados. Depois dos filtros, a gente vai ter o disjuntor, tá certo? Que ainda tem resistor de pré-inserção, mas só que para esse arranjo aqui, eu acho que nem foi preciso, tá certo? É mais quando se tem... Aqui não é necessário que você tenha um indutor aqui na frente, olha só, regulando essa corrente. Então, na pré-inserção, você não precisa de um resistor aqui para limitar essa corrente. Isso eu digo no ligamento no acionamento desse sistema. Mas quando você tem uma malha baseada em conversor fonte de tensão, então você terá um capacitor. Então, se você tem um capacitor aqui na saída dos conversores, é necessário colocar um resistor de pré-inserção, senão você pode estourar todos esses semicondutores na carga do capacitor, tá certo? Então, são peculiaridades, tá, inerentes a um sistema e a outro sistema. Perfeito, pessoal? Eu acho que a próxima mais detalhes sobre esse arranjo, tá? E nada mais do que uma repetição do que a gente tinha mostrado no outro slide, né? O barramento, os filtros, né? Aqui eu tenho pelo menos 3 filtros, né? Um filtro passa alta, um filtro sintonizado na 11ª, um filtro sintonizado na 13ª, isso sem falar nos filtros do lado CC, né? Isso é um tema para outra aula. O disjuntor, né? Os transformadores, e aqui os transformadores
dependendo da estrutura que você utiliza, tá certo? Você vai utilizar estruturas, depois a gente vai estudar só os retificadores e os inversores, mas você vai estudar, você vai tentar manter estruturas, pessoal, onde você tem a possibilidade de, ao invés de um conversor de 6 pulsos, né? Isso aqui é um conversor de 6 pulsos, esse é um conversor de 6 pulsos. Isso aqui eu tenho um transformador YY, aqui eu tenho um transformador Y-delta. A diferença deste para este é que eles têm 30 graus de defasagem. Então, olha só a jogada. Eu tenho um conversor de 6 pulsos aqui, tenho um conversor de 6 pulsos aqui. Quando eu ligo os dois, ao invés de ter uma forma de onda de 6 pulsos aqui retificada, eu tenho uma forma de onda de 12 pulsos. Porque a de 6 pulsos eu teria 360, dividido por 6, teria 60 graus entre uma comutação e outra. Tá certo? Aqui não. Entre um pulso e outro. Vamos falar assim. Não vamos falar de comutação agora não, que pode complicar. Depois, quando a gente estiver lá nos retificadores, aí a gente explica as diferenças. Mas entre um pulso e outro, eu teria 60 graus. Quando eu faço esse arranjo, né, quando eu promovo essa defasagem de 30 graus, então em cima de 60 eu defaso mais 30. Então, ao invés de 6, eu tenho 12. Eu passo a ter, é como se eu tivesse os 360 dividido por 12. 6 daqui e 6 daqui, uma vez que esses 6 pulsos daqui não estão casados, não estão em fase com esses 6. Do polo 2, simplesmente eles estão, ao contrário, eles estão defasados de 30 graus, né? Defasados justamente na metade do valor do ângulo de cada pulso. Então, ao invés de 6, eu tenho 12. Então, é uma boa estratégia para você promover uma forma de onda mais contínua. Lembrem-se que o que diferencia uma forma de onda contínua de uma forma de onda alternada é a diferença, tá certo? Entre o valor RMS e o valor médio. Quanto mais o valor RMS e o valor médio eles forem parecidos, eles forem próximos, mais contínuo ou mais CC será esta forma de onda, tá certo? Não esqueçam disso. Se você pegar uma forma de onda, calcular o valor médio, pegar a mesma forma de onda e calcular o valor eficaz, e esses valores ficarem distantes, então significa dizer que essa forma de onda ainda não é tão contínua. À medida que esses valores, se você for calculando, a forma de onda vai mudando e esses valores vão ficando próximos, significa que essa forma de onda está mais próxima de uma forma de onda CC. Tá certo? Quanto mais próxima a forma de onda for de uma forma de onda contínua, ou forma de onda CC, DC, não queiram utilizar, constante, mais os valores RMS e médio dessa forma de onda serão iguais. Perfeito, pessoal? E para finalizar, né, a nossa aula de hoje, eu estou mostrando aqui um diagrama simplificado com a maioria, pode ser que esteja faltando uma coisinha ou outra, tá certo? Mas a maioria dos componentes presentes em um acoplamento, tá certo? CACC. Ok? Então, o link CACC, eles terão pelo menos esses componentes. Então, teria um disjuntor, resistor de pré-inserção, eu teria filtro de harmônico, tá certo? Teria filtro de alta frequência, teria transformador de interface, ok? Filtro harmônico do lado do conversor. Você vê que os filtros são espalhados a rodo, não é? Claro, porque aqui você tem um sistema comutado, então você pode ter um espectro muito rico em harmônicos, e aí você precisa neutralizar, que pode ser muito complicado para os magnéticos. Então, você pode ter sobreaquecimento fora da especificação de todos esses magnéticos por conta dos harmônicos presentes no sistema. Sem falar no sobreaquecimento dos semicondutores, tá certo?
Unidades, né, de conversor-fonte, aqui no caso, é o conversor-fonte de tensão, daí a necessidade do resistor de pré-inserção, e o capacitor de saída, né? Você vai ter filtro CC, tá certo? Ramo de aterramento, tá? Você vai ter reator CC, 14º. Você vai ter a linha propriamente dita, pode ser um cabo CC ou uma linha de transmissão aérea, dependendo do sistema. Se você é um sistema que é um sistema HVDC no mar, então geralmente aqui você vai ter um cabo submerso, né? Cabo CC submerso. Se você é um sistema de transmissão, então aqui você vai ter um sistema de torres de transmissão, como vocês já estão acostumados a ver. Mas a gente vai... isso aqui eu estou passando mais rapidamente, tá? A gente vai começar a próxima aula justamente aqui, né? E a gente vai detalhar cada um desses componentes. É lógico que a gente não vai estudar, eu vou detalhar, mas a gente não vai, por exemplo, estudar como calcular, como especificar esse filtro. Agora não, vai ter uma unidade para isso, né, lá na frente, tá? Mas a gente vai tentar passar para vocês uma visão genérica, geral, de cada um desses componentes com as principais características, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Não, no momento não, professor. Deixa eu... Bom, então, eu já parei a nossa compartilhamento, pessoal, aqui da nossa apresentação, certo? E a expectativa é que a gente... a gente siga com esse tema, não é? A gente está abrindo os principais componentes, então a gente vai ver os principais componentes do sistema, depois a gente vai estudar os retificadores dos inversores, propriamente ditos, utilizados aqui, e alguns problemas inerentes ao sistema de retificação barra inversão, né? Problema de falha de comutação, como é que isso ocorre, quais são as principais desvantagens ou principais entraves que ele traz para o sistema como um todo e coisas desse tipo, né? Então, os próximos passos nossos serão isso, a gente vai trilhar por aí. Ok? Então, a gente vai encerrando por aqui, pessoal, se vocês não têm mais dúvidas. E vocês fiquem atentos que ao longo da semana eu ainda devo colocar pelo menos um vídeo aula para na próxima terça-feira a gente começar continuar com esses temas, tirando as dúvidas e avançando no que a gente puder avançar. Perfeito? Perfeito, professor. Obrigada. Bom dia. Valeu, um abraço. Bom dia, Anderson. Bom dia, professor. Bom dia, Raquel. Vou encerrar por aqui a nossa... Professor, mandei para o seu WhatsApp lá o vídeo, viu? Que eu falei das torres de transmissão.